Olá, bem-vindo ao primeiro episódio da websérie Constelação Familiar e Sono. Nesse episódio eu vou falar sobre a relação com a mente. Como você lida com a sua mente e o efeito de se apoiar exclusivamente nela. De um lado está ouvir as emoções e se conectar com elas. Do outro lado está se basear principalmente na mente. E o que leva a ouvir exclusivamente a mente? No geral tem a ver com medo. Medo de que as coisas vão dar errado se você fizer o que você gosta. Então, a questão da dificuldade em dormir, ou dificuldade com sono, ou insônia, ou as variadas combinações de dificuldade ou distúrbios do sono, tem a ver com a relação com as emoções. Então, se você leva um dia onde você está constantemente preocupado com o que vai acontecer, ou seja, pensando no futuro, compreender a mente tem a ver com compreender que a mente é pensamento. O que a gente chama mente são os pensamentos em conjunto. E onde estão os pensamentos? Se observar, cada pensamento ele tem uma referência no tempo. Então os pensamentos estão no tempo. Isso significa que todo pensamento ou está no passado ou está no futuro. Faz sentido? Observa no que você está pensando agora. Se você focar sua atenção no agora, tem pensamento? Observa. No geral, se você tiver com a atenção no agora, você vai perceber que você não consegue identificar um pensamento. Por quê? Porque não existe pensamento no agora. Como compreender isso? Pela experiência. Pela experiência, e se você faz uma busca por autoconhecimento, por expansão da consciência e pesquisa o que professores de espiritualidade falam, o que gurus falam sobre a relação mente-corpo, expansão da consciência, o ensinamento e o reconhecimento é a mente está no tempo e sempre no futuro, ou seja, preocupada com o que vai acontecer, ou sempre no passado, remoendo algo que aconteceu. Claro que a mente não é ruim, ela não faz isso por mal. Ela é o nosso mecanismo de sobrevivência. E a nossa sobrevivência vem da experiência de todos que vieram antes. Então a nossa mente ela é especializada em identificar problemas, identificar ameaças, identificar riscos à nossa vida. O problema de você identificar riscos é que você acaba atraindo isso e acaba encontrando riscos e problemas onde não tem. Numa situação de insegurança, ter uma atenção focada em problemas, riscos, é saudável, vamos dizer, é saudável. Preserva a vida, porque você vai estar atento à ameaça que pode vir. Mas no dia a dia nem tudo é problemas, e quando você foca em problemas, você acaba encontrando. É aquela expressão que dizem, não procure chifre na cabeça de cavalo. Criar problemas onde não tem, essa é uma, vamos dizer, uma habilidade da mente. Então, compreender a relação com a mente vai ajudar a entender por que à noite, na hora que você quer dormir, ela não desliga. Inclusive a minha experiência ontem foi de ter ficado até tarde, ocupado, trabalhando, atendendo, e na hora de dormir a mente não demorou um pouco a desacelerar. E o que eu aprendi com relação à minha mente é que não adianta eu insistir em dormir se ela não está disposta a isso. Então o que eu fiz foi fazer o que me deu vontade. Ficava lembrando de assistir um seriado, daí eu fui assistir. Inclusive essa é uma sugestão. Se você tenta se opor ao que está acontecendo no momento, exemplo, você quer dormir e não consegue. E aí você está se opondo a essa dificuldade de dormir, ou seja, você está insistindo em algo que não está acontecendo. Uma sugestão é, experimente fazer algo diferente, ler um livro, assistir um filme, faça algo diferente e depois volte a dormir. Porque quanto mais você insistir, mais tensão gera e mais difícil fica de dormir.
Então, e aí completando a ideia de que a mente está no tempo, no futuro ou no passado, basta observar sobre o quê? Quando eu falo que a mente está no tempo, no passado ou no futuro, quer dizer que é sobre isso que ela pensa. Então, se o pensamento é sobre algo que vai acontecer daqui a 1 minuto, 5, 10, um dia, um ano, isso é futuro. Se o pensamento está sobre algo que aconteceu, isso é passado. E de alguma forma, o nosso exercício ou a evolução da consciência depende de exercitar a atenção no agora. E é muito interessante perceber que no agora não tem pensamento e ainda assim você se guia. Existe algo que guia a gente. Você não pensando não quer dizer não estar consciente. É que os pensamentos assumem a função da consciência. É como se o pensamento fosse consciência. Penso, logo existo. Então, a relação da mente com o sono é: se você passou um dia preocupado, pré-ocupado, pensando em problemas para resolver, remoendo problemas do passado, e a mente faz isso sozinha, ela fica buscando memórias, conectando gatilhos que acontecem no momento com memórias passadas. E se você reage a isso, se você entra na dinâmica da mente, no sentido ela te mostrou um pensamento e você briga com esse pensamento, a tendência é você atrair mais. É a reatividade. A mente é reativa por natureza. Em que sentido? Ela tem um estímulo e associa um monte de pensamentos. Alguém te fala algo que incomoda. Por que incomoda? Porque remete a uma experiência anterior. Eu falo isso quando a fala é neutra, é uma opinião ou uma maneira de ser e incomoda. Isso remete a uma experiência anterior. Exemplo, se você teve dificuldades com alguém autoritário, o seu pai ou a sua mãe, é normal que quando você encontre outras pessoas em outros contextos, trabalho, escola, etc., que tem uma postura autoritária, isso te incomoda. E aí a pergunta-chave é: será que é essa pessoa que incomoda? Ou a memória ou a experiência de referência ativada? Quando você entende isso, você pode focar a sua atenção para perceber que não tem a ver com aquilo que está acontecendo. Ou seja, a mente está no passado. A nossa mente fica voltando para o passado. Compreender a dinâmica da mente significa escolher exercitar a atenção no momento presente. Como você faz isso? Observando a respiração, observando as sensações. Então, se você deixa a sua mente funcionar no padrão automático habitual, isso vai continuar dando o mesmo resultado. Então, se você tem dificuldade de dormir, se você tem, por exemplo, passa várias horas e o sono não vem, ou acorda várias vezes à noite, é interessante você parar para pensar como você está se relacionando com a sua mente. Você deixa ela trazer a memória que for, ser reativa ao que acontece e você apoia essa reatividade, ou você começa a escolher observar, começa a escolher a identificar que, olha, eu posso agir diferente. Me incomoda, mas eu tenho escolha. Experimenta, a gente vai fazer um exercício dentro de alguns instantes. Experimenta então se colocar no lugar de observador, no sentido de perceber como os estímulos externos ativam memórias, sensações, incômodos, ou seja, reatividade, e como você reforça isso, dando ouvido e agindo conforme essa reatividade interior. Sempre que você reage, que você consente em relação à reatividade, ela aumenta. Se você para e observa e toma consciência, existe uma reatividade e está tudo bem. Existe um incômodo e está tudo bem. Tomar consciência do incômodo é diferente de reagir segundo ele. Então, se alguém falou algo que te incomodou, você observa, ao invés de entrar numa discussão e contra-atacar e argumentar, você observa, existe um incômodo e está tudo bem. Existe um incômodo e está tudo bem. Essa tomada de consciência começa a criar espaço, começa a facilitar você criar um tempo entre o estímulo e a resposta. A reatividade é estímulo-resposta. E muitas vezes resposta condicionada, que não traz consciência.
Então, eu falei sobre o sono e a questão de se relacionar com a mente. Isso está no contexto da constelação, porque o olhar que eu trago é de aceitação. A mente, ela é certa do jeito que ela é. Quando existe uma dificuldade na relação com ela, na verdade é a relação que é a dificuldade. Então é sobre isso. É sobre mudar a relação com a mente. Quando você entende como ela funciona, que é natural, ela vai estar sempre no passado ou no futuro, e você escolhe focar a atenção no agora, escolhe abrir mão da reatividade e observar como você se sente, você cria mais consciência. Então vamos ao exercício. E vai ser muito simples. O exercício a gente vai fazer em cerca de 1 minuto. E o exercício é observar a respiração e observar a sensação que você tem na região do coração quando você coloca as mãos. Então, durante 1 minuto, você vai só observar a respiração. Não é fazer respiração profunda, não é exercício de respiração. É observar a respiração como ela está no momento. E aí você observa a respiração e observa a sensação das suas mãos tocando uma nas outras e tocando sobre a sua roupa e o seu tórax. Ok? Então, cerca de 1 minuto. Vamos começar. Você pode fechar os olhos, adotar uma postura confortável e, no seu tempo, observe a respiração e daqui a mais ou menos 1 minuto a gente volta. Ok? Vamos lá. Ok. Como foi para você a experiência de observar a respiração e observar a sensação? Imagino que você pode ter começado a ouvir outros sons do ambiente que antes não estavam tão evidentes. E a sugestão é que você experimente fazer diariamente, nem que seja 1 minuto por dia, ou 1 minuto ao longo do dia, algumas vezes, esse exercício de levar a atenção para o momento presente, conectar a atenção, manter a atenção no agora, ajuda a quietar a mente. A mente mais quieta é uma mente menos reativa e ajuda a ter mais facilidade ao dormir. Então, entender a mente significa perceber que ela está sempre no passado ou no futuro e existe uma reatividade natural. Quanto mais a atenção está no passado ou no futuro, maior a reatividade. Quanto mais você reage, maior a reatividade. Qual é o exercício? Observar mais antes de agir e levar a atenção para o agora, exercitar a atenção no agora. Como foi para você esse assunto? Como foi o episódio 1 da websérie Constelação e Sono? Nesse episódio eu falei sobre a relação com a mente, como entender e como isso afeta o sono, ou seja, uma mente mais presente, uma atenção, um hábito de manter a atenção no presente, aquieta a mente. E naturalmente vai trazer maior facilidade em dormir. Faz sentido? O que você achou dessa aula? Se você gostou, deixa uma curtida e comenta, deixa abaixo o que você achou, fez sentido, não fez, deixa a sua opinião. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Bom, é isso, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio, episódio 2, que eu vou postar daqui a 1 semana.